Bom, eu vou falar um pouquinho, tá, sobre a história em si do tarô, tá? O tarô, como nós conhecemos como um jogo oracular, independente aí do que muitos falam, que a história do tarô é controversa, né? Muitos colocam lá a origem no Egito, né, na Índia, tá? Mas o tarô que nós temos como base, tá? Que é o tarô, né, de Marseille, né, o famoso de Marselha, né, que se fala também, né, outras pronúncias aí do tarô, né, que é o tarô tradicional mesmo, tá? Ele foi criado a partir aí de figuras da corte europeia, tá? Então é uma corte que estava vinculada a partir lá de meados, né, do final, né, da Baixa Idade Média, tá, em diante. Então você pega lá por volta de 1300 e tanto até 1400 e tanto, não se tem uma origem exata, tá? Não, historicamente não se tem aí uma data exata, tá? Da criação, da história, tá? Em si. Sobre quando realmente foi criado, tá? Então, é, o tarô, né, em si, tá, antes disso, né, as cartas, né, elas foram baseadas em jogos, tá, dessa corte. Se você for verificar os arcanos, eles têm referência ao quê? As figuras dessa época, tá? Então, você vai encontrar lá o Hierofante, né, que é o Papa, tá? Uma figura, por exemplo, né, do cristianismo, né, nessas cartas. Você vai encontrar aí referências, tá? Imperador, imperatriz, ao mago, tá? Que aí já entra a característica mesmo do próprio ocultista, tá? Porque o que ocorre? Como um jogo, né, como um deck de jogo, ele era utilizado como um entretenimento, tá? Então era somente um jogo, tá? Praticado aí pelas cortes. E a partir do desenvolvimento do ocultismo moderno, tá? E aí se colocam umas datas assim mais precisamente entre o século XVII, né, o século XVIII, é que se tem aí o desenvolvimento do tarô como uma ferramenta mística, né? Uma ferramenta de ocultismo, né? Utilizada pelos ocultistas modernos como uma ferramenta oracular, tá? Aí se tem o sentido espiritual, tá? Que foi dado ao tarô como uma ferramenta aí de leitura de comunicação com as forças ocultas, com os espíritos, tá? Então, logo, né, você pode consagrar aí o tarô para as forças as quais, né, você tem conexão, as quais você cultua, tá? As quais você tem ligação. O tarô, tá? Tem o que é o tarô tradicional, tá? E todos os outros tarôs, tá? Né, esses tarôs personalizados que você vê por aí de vários temas, né, diferentes, que às vezes a pessoa até cria, né? Por isso que eu falei, métodos, né, próprios também, outros métodos que até, né, são bem específicos, tá? Desenvolvem, né, esses métodos em cima do tarô original, tá? Então, mesmo que altere aí números de arcanos ou alguma altere assim substancialmente, tá? Alguns quesitos da jogabilidade, tá? Das cartas, do tarô em si. Todos os tarôs eles tiveram início nesse tarô original, tá? Tudo que veio depois referente às cartas em si, né? Outras né, variações, tá? Das cartas com base no tarô tradicional, tá? Então é em cima dele que eu desenvolvi o meu método, tá? Que é somente um método de leitura, né? Baseado
nas cartas que já existem no método tradicional, tá? São 78 arcanos, tá? Ele se divide em 56 arcanos menores e 22 arcanos maiores, tá? E aí agora eu vou dar início ao estudo dos arcanos no próximo vídeo, tá bom?